Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma noite muito especial. Eu sou a Carol Marçal e eu tenho algo muito precioso para compartilhar com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, se sintam à vontade. Vocês estão aqui num ambiente de uma casa, da minha casa, e eu quero que vocês se sintam à vontade nesse lugar. Antes da gente começar a falar de qualquer coisa, eu quero falar do nome desse evento, do nome dessa live, que é uma live muito importante para mim. Quem me acompanha sabe que é a primeira vez que eu faço uma live dessa sozinha, né? Sempre eu tenho um acompanhamento ali do meu marido e hoje eu estou fazendo essa live sozinha, então eu estou com uma grande expectativa daquilo que eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender comigo. Eu quero que você já deixe o seu comentário aí, me falando o que você está achando dessa noite. Se você também gerou uma expectativa grande no seu coração, comenta, fala aí para mim o que você espera que vai acontecer. A gente vai ter muitas surpresas aqui, a gente vai falar de coisas muito interessantes e eu quero que você compartilhe isso comigo. E antes da gente começar, eu quero falar sobre o nome dessa live, que está aqui atrás, ó, a mais bela da criação. Me fala aqui, o que você acha que é a mais bela da criação? O que significa isso? Será que isso nos fala de vaidade? Será que isso nos fala do quê? De algo que a gente às vezes não... Será que isso nos fala de vaidade? Do que será que isso nos fala? Né? E eu quero que você pare para pensar um instante comigo. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou os animais, Ele criou as plantas, criou o homem e, por fim, Ele nos fez a mulher. E eu ouso dizer que nós somos a obra-prima, nós somos a obra perfeita que o Senhor fez, né? Em perfeição pelas suas mãos. E a mulher, ela tem um poder e uma autoridade muito grande, que às vezes ela negligencia na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Mas sobre essa frase, a mais bela da criação, tem uma coisa ainda que eu quero compartilhar com vocês, mas que eu vou compartilhar mais para frente, no final da live. Então, para quem não reparou, né, tem uma criança aqui, um pouco grande já estamos no 9º mês de gestação. Eu vou sentar aqui, gente, porque o fôlego já começou a faltar. Então, sintam-se à vontade, sentem-se comigo, aqui nessa sala. Isso aqui é uma sala, gente. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui nos ambientes. Passa aí rapidinho para mim, para mostrar, para eu poder fazer as conexões que eu quero. Eu quero conectar alguns assuntos aqui com vocês essa noite. Então, vocês conseguem dar uma mostrada? Ó, eles estão mostrando aí para vocês o nosso ambiente. Uma sala de jantar, uma sala de estar e um quarto do casal. E tem algo aqui que eu não sei se alguém reparou, que chamou minha atenção, algo especial aqui, ó. Dá um close aqui, vocês conseguem mostrar? O que é isso daqui? Vocês já sabem, né? Então, quem ficar até o final da live vai saber um presente muito especial que eu tenho para você aqui hoje, que esse dia eu falei para vocês que era um dia especial, uma noite memorável, e está aqui, ó. Um dos nossos pilares do que eu quero compartilhar com vocês está aqui. Então, segura aí, que daqui um pouco a gente vai falar sobre isso. Quais são as conexões que eu quero fazer com vocês aqui essa noite? Mas antes de começar a falar, eu quero pedir para você pegar papel e caneta, para poder anotar tudo aquilo que a gente vai compartilhar aqui hoje. Dá o seu like. Gente, isso daqui, o pedir o like, é igual o arrasta para cima do Instagram, quando você ganha o arrasta para cima. Sempre tive vontade de fazer o arrasta para cima, então agora eu estou realizando o sonho do like. Então me dá um like aí para me deixar feliz, saber que esse conteúdo está sendo algo especial para você e que esse conteúdo, quanto mais você curtir, mais longe esse conteúdo vai, e esse conteúdo é um conteúdo que transforma vidas, transforma famílias.
Eu vou beber. Gente, eu estou com falta de ar. Só um instante. Que a grávida, gente, a grávida está rolando aqui no cenário. Mas está tudo bem, gente. É porque aqui já estamos no 8º mês de gestação. Semana que vem já entro no 9º. Mas eu não podia deixar passar esse momento. Antes da Isabela chegar, eu queria compartilhar com vocês essa mensagem que tem ardido no meu coração. Então, compartilha aí. Manda para todo mundo. Se o marido estiver em casa, chama ele para sentar com você. Pega o papel e a caneta e vamos começar a aprender algo muito importante aqui essa noite. Aproveita que você vai estar curtindo e começa a seguir o meu canal para sempre ser entregue o que nós disponibilizamos aqui para vocês. E por que eu estou fazendo conexão do ambiente da casa com a mulher? Porque eu quero que você entenda o poder e a influência que você tem sobre a atmosfera da sua casa. Nós mulheres somos sensíveis. Então, a gente não consegue disfarçar muito bem aquilo que a gente está sentindo. Você já reparou que quando a mulher acorda de mau humor, até o cachorro da casa fica de mau humor? Eu passei por isso essa semana lá em casa. Coitado do meu marido, dos meus filhos, eu fiquei assim com dó deles, né? Mas antes de contar o que aconteceu lá em casa, eu quero que você me fale aqui. É assim na sua casa também? Aí na sua casa, você tem poder, o seu humor tem poder de interferir na vida de todo mundo? Escreve aí para mim, que eu preciso saber que eu não estou nessa sozinha, gente. Eu não estou doida nessa de interferir no humor de todo mundo lá em casa. Mas aconteceu exatamente isso essa semana. Eu precisei tomar uma decisão. Não tomei a decisão que eu queria, permiti que tomassem por mim. E eu passei, assim, um dia péssima. E eu percebi que esse mau humor tomou conta de todo mundo. Tomou conta até do peixinho, coitado. Não tem o cachorro, mas tem o peixinho. Então, o seu humor tem um poder gigantesco sobre a vida das outras pessoas. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda sobre o ambiente. Sobre o ambiente do seu lar, sobre o ambiente da sua casa. É que você tem poder, você tem autoridade. Olha aqui para mim e me fala uma coisa. Você sabia que você tem essa autoridade de determinar o sentimento do seu marido, o sentimento dos seus filhos? Eu quero compartilhar com você mais algumas histórias. Eu ficava emburrada muito fácil. E ficava vários dias emburrada, sabe? Eu sei que tem casa que é o marido que fica emburrado, mas regra geral somos nós mulheres que ficamos emburradas, principalmente no começo do nosso relacionamento. E se a gente não aprende a dar a resposta certa logo, isso é algo que se perdura, porque você não pode ser contrariada. As coisas têm que acontecer do jeito que você quer. Vou te dar um exemplo aqui, bobo, mas real. Quando nós nos casamos, a gente entrava em conflito por causa do Veja. Porque na minha criação, a minha vida inteira, eu vi minha mãe colocando o Veja em cima da pia, do lado do detergente. Então, ficava o detergente, o sabão, a bucha e o Veja. Que tudo que eu precisava limpar ali estava na mão, o Veja, era só limpar. O Pablo, diferente, ele tinha aprendido que o Veja ficava guardado dentro do armário. Gente, isso gerou um conflito tão grande lá em casa, no começo. Nós brigávamos por causa do Veja. Tem gente que briga por causa da toalha, da pasta de dente. Lá em casa foi por causa do Veja. E eu fiquei emburrada com ele por muito tempo, sabe? Por causa disso. A gente brigou, a gente desentendeu. Até que com o passar do tempo eu fui entendendo, e esse é um exemplo simples para te mostrar, que a forma como você reage às situações, elas vão determinar a atmosfera e o ambiente dessa casa. O dia que eu entendi que não adiantava ficar emburrada com isso, que não adiantava caçar esse tipo de conflito tão pequeno, e que não importava se era eu quem estava com a razão ou se era ele que estava com a razão.
mas aquilo que eu decidisse fazer de atitude naquele momento poderia mudar a atmosfera da nossa casa. E vocês sabem o que é o mais engraçado? Se você for lá em casa hoje e procurar o Veja, ele vai estar dentro do armário. Ele não vai estar na pia. Então hoje eu sou uma pessoa e eu não falo isso para me gabar, tá, gente? É porque de fato foram 12 anos de casado já, e eu entendi que quanto mais rápido a gente dá respostas certas, mais rápido a gente amadurece e a gente muda de fase. Então hoje, por exemplo, eu ainda fico emburrada? Fico. Mas eu confesso para vocês que não passa de 1 segundo. Porque no mesmo instante que eu avalio se vai valer a pena, se aquilo vai gerar algum fruto, eu vejo que não compensa. E eu quero te desafiar a pensar nisso hoje. Como você tem se comportado na sua casa? Como você tem reagido às circunstâncias que não te agradam, que não saem do jeito que você quer? Quero falar sobre esses 3 tópicos com você para te dar aí um discernimento de como isso pode ser transformado na sua vida. Então, pega o papel e a caneta aí para você começar a anotar. Dá uma paradinha. Se você não curtiu, curte. Se você não compartilhou, aproveita agora e compartilha, que eu vou compartilhar com vocês esses tópicos que são importantíssimos para que aconteça uma mudança de rota. Então, você tem que entender que você interfere no sentimento das pessoas que estão ao seu derredor. Que a forma como você se comporta vai interferir na forma como as outras pessoas se comportam também. Então, em primeiro lugar é entender isso. Você tem esse poder. Você entendeu que você tem esse poder, é aonde você vai decidir agora, no segundo ponto, o que você vai fazer com isso. Você vai permitir que os seus comportamentos errados continuem trazendo prejuízo para aqueles que são da sua casa, para aqueles que são do seu lar. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram aquelas mães que são manipuladoras. Existem mães que são manipuladoras e às vezes não é nem de forma prejudicial, é uma forma de cuidado, é uma forma de amor que ela tem com o filho. Mas ela manipula o filho e não permite que o filho tenha as próprias experiências, que o filho ele faça as próprias escolhas. Então, por isso que eu preciso que você entenda essa autoridade, esse poder que você tem, para a gente ir para esse segundo ponto, que é de ressignificar tudo aquilo que você já viveu. Quando eu falo ressignificar, eu quero trazer para você uma analogia. Você pode estar lendo o seu próprio diário que você escreveu, o diário da sua vida, o diário de todas as histórias que você passou. E nesse diário existem tantas histórias trágicas, existem tantas coisas ruins que já aconteceram com você, e você acha que é assim, a vida é assim e vai ser assim daqui para frente. Um outro diário que você pode estar lendo é de um péssimo escritor. Um escritor que você contratou para escrever essa história, só que esse escritor, ele tem uma visão péssima do mundo. Então, para ele, tudo vai dar errado. Para ele, se você andar de avião, esse avião vai cair. Se você tiver uma experiência nova, você vai se frustrar. E ali, seu coração se torna um coração cheio de medo. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque essas coisas, quando você acredita nelas, você traz elas para dentro de você e para o ambiente da sua casa. Então, você expressa isso dentro da sua casa. Então, você coloca na vida dos seus filhos, no seu relacionamento, expectativas de frustrações que você viveu no passado. Você coloca expectativas de que essas frustrações vão acontecer de novo e que é assim. Deixa eu te dizer algo. Existem circunstâncias nas nossas vidas que elas vão acontecer sempre. Porque é como se fosse um degrau que você precisa subir. É como se fosse uma barreira que precisa ser, que você precisa passar por essa barreira. Então, se você não passa, mas você retrocede toda vez, se você acha que essas limitações que você tem tido, elas estão ali mesmo, de fato, e que você tem que viver de acordo com essas limitações,
Você sempre vai se deparar com isso. Enquanto você não der uma resposta certa, enquanto você não passar por esse nível, essas circunstâncias elas vão acontecer hora ou outra. Então você precisa ressignificar. Você precisa substituir pensamentos, um mapa de mundo, uma visão que você teve de experiências de outros, experiências dos seus pais, experiências que você mesmo viveu, por novas expectativas. E aqui é que entra um terceiro ponto, sobre ler um diário que você mesmo pode escrever. Um novo diário com pensamentos bons ao seu respeito, um novo diário onde que não é tudo perfeito, mas você sabe que se você tiver pensamentos bons ao seu respeito, você vai viver uma nova medida de algo que você nunca viveu antes. Então, eu comecei, vou dar um exemplo para vocês, eu comecei a perceber sinais em mim, de quando eu estava prestes a explodir com os meus filhos. Mas era algo muito sutil. Então eu comecei a perceber que, por exemplo, eu rangia os dentes. E era algo tão sutil, mas por que eu percebi? Porque, em primeiro lugar, eu já tinha entendido que eu tinha autoridade sobre a atmosfera da minha casa. Então, eu tinha sensibilidade para perceber isso. Segundo lugar, eu desejava mudar aquele comportamento de explosivo no momento da raiva, que era tão rápido, acontecia num instante. Então, quando eu desejei mudar esse comportamento, eu percebi que fisicamente o meu corpo me dava sinais. E naquele momento foi onde eu entendi que eu não queria mais. Que aquela era a oportunidade de fazer algo diferente, de naquele momento não cometer o erro que eu cometeria em outras circunstâncias. Esses diários, eles não são necessariamente, eu quero que você entenda que não é algo literal. Você tem lá na sua mão e você pega de fato e faz, mas é algo que está programado na sua mente e na sua cabeça. Vai ser daquele jeito. Então, é necessário que você identifique em quais desses níveis você está, para que haja uma ressignificação no seu comportamento. E a terceira e última dica é você entender que não tem como controlar os nossos sentimentos, mas tem como controlar e governar as nossas ações. Eu dei o exemplo aqui para vocês que eu percebi que eu rangi os dentes, então naquele momento eu percebi que era a oportunidade de mudar a minha ação. Então era a oportunidade de sair daquele ambiente, de sair da onde eu estava, que se eu fizesse isso, se eu mudasse a minha ação, porque num instante eu não conseguiria mudar o sentimento de raiva, de frustração que eu estava sentindo como mãe. Mas num instante eu conseguiria ter a ação de fazer diferente. De não cometer os mesmos erros que eu já havia cometido em situações parecidas. Então, sobre a nossa sala, sobre o ambiente da nossa casa, eu quero que vocês entendam o quanto ela representa o sentimento, o que flui do nosso coração. Se você não está bem, se você não está feliz, se você não está alegre, provavelmente a sua casa também não estará. E eu quero que vocês comentem aqui para mim, se vocês conseguem ter esse discernimento, e se de fato é assim na sua casa também. Se na sua casa você consegue perceber todas as vezes que você não está bem e que isso interfere no relacionamento de todos. Então, hoje eu trouxe essas dicas para vocês, esses pilares, para que de fato a gente transforme o ambiente da nossa casa. Deixa eu te dizer algo, não é algo que vai mudar assim de um dia para a noite. É necessário que você tenha cuidado e zelo com essa atmosfera e com esse ambiente. Mas ainda tenho mais 2 ambientes para compartilhar com vocês. Tem aquele ali, ó, que é o da intimidade, que é algo mais profundo, a gente vai chegar lá. Só que antes de ir ali, ó, a cama, a intimidade, o lugar secreto, antes de chegar lá, eu vou com vocês para esse ambiente, então vem aqui comigo. Esse ambiente aqui, gente, é o ambiente da sala de jantar. Escreve aí para mim, vocês sabem sobre o que fala a sala de jantar?
Me diz, vocês têm sala de jantar em casa? Vocês têm mesa? Comenta aí para mim. Vocês têm mesa? Vocês fazem refeição, as refeições sentados à mesa, junto com a família? Nem sempre lá em casa foi assim. Lá em casa, a gente demorou um pouco para entender o poder que esse lugar tinha. Que o que acontece nesse lugar, não o objeto em si, mas o que acontece nos relacionamentos. Quando a gente está sentado nesse lugar, a gente demorou um pouco para entender isso. Na minha casa, nós sempre fizemos as refeições juntos, na casa dos meus pais. Mas não existia um zelo, um cuidado com o ambiente. Às vezes você pode pensar assim, ai Carol, mas isso é besteira. Não é. Sabe por quê? A mesa, ela nos fala de relacionamento. Quando a gente senta à mesa, aqui é um lugar onde... Se eu sento aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Bia, sobe aqui rapidinho para mim. Para a gente mostrar algo aqui para o pessoal de casa. Então, aqui é um lugar que eu estou sentada aqui, certo? A Bia vai sentar na cadeira aqui da frente. Seja muito bem-vinda, Bia, nessa live. E olha que interessante. Por mais que eu e a Bia tenhamos estaturas diferentes, a gente está no mesmo nível. Eu olho nos olhos da Bia, ela olha nos meus olhos, e aqui existe uma conexão diferente. Então, vamos supor que a Bia fosse a minha filha que estivesse sentada aqui. Seria um momento onde ela teria liberdade de olhar nos meus olhos na mesma altura. Bia, obrigada, viu? Então, é isso que eu quero que vocês percebam, que nesse ambiente aqui, é um ambiente onde não é para existir reservas, é um ambiente onde não há resistência, é um ambiente onde eu estou no momento de entrega. Então, esse é um ambiente onde não existem reservas. Esse é um ambiente onde a cura, a restauração. Hoje em dia, nós vivemos uma vida tão corrida, né, que muitos pais, eles chegam a ver os seus filhos no final do dia, por ali, sei lá, 30 minutos. Ou às vezes isso nem acontece, porque quando o pai chega do trabalho, o filho já chegou do trabalho, já tomou banho, já está preparando para ir para a faculdade. Eu sei que hoje, aqui na situação da pandemia, nós estamos vivendo uma realidade um pouco diferente, mas mesmo assim, mesmo que ele tenha aula online, é uma vida tão corrida que um come na cozinha, o outro come um sanduíche, o outro senta em frente à televisão para fazer a sua refeição. E a hora que a gente vê essa conexão, esse olhar no mesmo nível, ele se perdeu. E isso daqui é algo tão sério, porque a conexão entre a família começa a se perder. Quando nós lemos lá em Lucas 15, no versículo 9, 10 e 11, conta a história sobre a mulher que perdeu a dracma perdida. E aí conta a história que ela tinha 10 dracmas. Dracmas é o quê? Uma moeda. E de repente ela percebeu que ela havia perdido uma. E a moeda é algo muito valioso, nos fala de algo muito precioso. Então, quando ela procurou por essa dracma, ela não encontrou essa dracma. E ela ficou numa inquietude tão grande, que ela começou a procurar, que ela varreu, que ela caçou, até encontrar essa dracma. Sabe do que essa dracma nos fala? Nos fala dos valores. Às vezes a gente permite que a sujeira entre. Quando essa mulher varreu, significa que ela estava tirando sujeira dali também. A dracma, ela estava perdida em meio a uma sujeira. Então, quando ela varreu, ela foi tirando a sujeira. E essa sujeira é tudo aquilo que foi entrando de fora, dentro da nossa casa. Foram todas as mentalidades erradas que nós fomos permitindo entrar dentro de casa, muitas vezes sem perceber. Através de um filme, através de um desenho, através de um relacionamento, de uma amizade, através de
cada um está cuidando da sua própria vida, está no seu ritmo. E quando a gente vê, isso daqui se perdeu. E aquela mulher, quando ela percebeu que algo valioso havia se perdido dentro da sua casa, ela parou tudo que ela estava fazendo para procurar essa moeda, essa dracma, que era um valor que havia se perdido dentro da sua casa. Então eu quero te dizer algo: se você sente que algo se perdeu no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com a sua casa, com o seu marido, pare agora tudo que você tem feito. Não há nada mais importante do que isso. Pare, tire toda a sujeira, sabe? Esse daqui é um momento de cura, é um momento onde tem que acontecer cura, é um momento que tem que acontecer empatia. Então é um momento que o seu filho, ele pode olhar nos seus olhos e conversar com você. É um momento de desfrute que ele pode te contar como que foi o dia dele na escola, qual a frustração ele sofreu. Pensa que se você não para ter esse momento, o seu filho não tem oportunidade de te acessar. Isso não significa que você precisa fazer todas as refeições do almoço juntos. Mas significa que pelo menos uma, vocês devem ter a prática de olhar nos olhos uns dos outros. Sem pressa, sem se preocupar com o próximo compromisso. Então, se você não consegue fazer o almoço, a refeição do almoço juntos, que seja o café da manhã, que seja o jantar, que seja um lanche da tarde, o que você conseguir organizar aí, mas que todos na sua casa entendam a importância desse momento, que esse é o momento aonde vocês se conectam. Aqui em casa nem sempre foi assim. Hoje nós não abrimos mão desse momento. Aqui em casa o Pablo pode estar onde for, na reunião que ele estiver, ele para o que ele está fazendo para vir em casa almoçar. E olha que isso é algo muito interessante, porque não começou com ele a preocupação da mesa. Eu que comecei a ter esse zelo pela nossa casa. Mas hoje se tornou algo tão saudável para a nossa família, que eu vejo que ele não abre mão de forma alguma, porque nós já estamos colhendo frutos disso. Então, antes de ter filhos, ele passava o dia inteiro trabalhando, eu também, a gente se encontrava no final do dia. Às vezes ele chegava, eu já tinha jantado, às vezes ele já jantava, passava na mãe dele, jantava, e enfim. Nós deixávamos de ter relacionamento. Nós deixávamos de ter esse momento juntos. E quando nós entendemos o poder que esse lugar tem, nós estabelecemos essa regra, que seria a regra nós termos um momento juntos à mesa. E aqui é algo que eu quero falar para você, que a regra, muitas vezes a gente quer ter o hábito ou ter algo como princípio, mas esses princípios, às vezes eles não vão nascer da noite para o dia, porque não foi algo que a gente aprendeu. Igual isso daqui, de montar essa mesa bonita, com carinho, com afeto desse jeito, não foi algo que eu aprendi no meu lar. Então eu aprendi a desenvolver isso com o passar do tempo. Hoje, na minha casa, eu faço questão de usar aquilo que eu comprei de melhor, no dia a dia, para os meus filhos e para o meu marido. Carol, isso fala do valor, de quanto custa? Não, isso fala de dar o seu melhor. A sua mesa não pode ser a mais cara. A sua mesa não precisa ser a mais cara. Pode ser uma mesa de plástico, mas se você dá importância e valor para esse lugar, para esse momento, você está dando o seu melhor. Isso só vai acontecer quando você entender que a regra, ela tem que ser estabelecida no começo, mas que ela não vai durar por muito tempo. Porque ela é como uma árvore sem raízes. Essa árvore, ela logo vai cair se vier uma tempestade. Mas se você perseverar e se manter firme em cumprir aquilo que você estabeleceu no seu coração, logo vai se tornar um princípio inegociável. Princípios são inegociáveis. Vai se tornar uma árvore com raízes. Uma árvore que pode vir uma tempestade, que pode trazer concreto, cimento ali em volta daquela árvore. Igual a gente vê em muitas calçadas, mas aquela árvore permanece ali. Firme, forte, porque esses princípios se tornaram inegociáveis.
E para se tornar um princípio, é necessário que seja feito com amor. Para se tornar um princípio, é necessário que seja feito com carinho, que você entenda a importância desse lugar. E eu sei que muitas vezes é difícil, porque isso daqui demanda tempo, demanda investimento, isso daqui dá trabalho, colocar esses lugares, depois tirar e lavar. Eu sei, porque eu já passei por isso. Só que quando você entende que isso expressa amor, que isso expressa afeto, cuidado com os seus, você cada vez mais se dedica em fazer. Hoje na minha casa, cada um tem o seu lugar. E isso também nos fala sobre cada um entender o seu papel. Então, cada um tem o seu lugar fixo, todo mundo já sabe aonde senta. E é muito interessante, porque a cadeira do Pablo, do papai, é o lugar do patriarca. E é tão lindo, porque hora ou outra nós permitimos que os nossos filhos se sentem lá como um treinamento para eles. E ali quando a gente fala isso, a gente já está inculcando a palavra, de certa forma, no coração deles. A gente já está colocando princípios e valores no coração deles. Então, a gente permite, a gente fala assim, ó, você vai sentar hoje no lugar do patriarca. E eles acham o máximo, porque eles reconhecem a honra que é sentar naquele lugar. Então, hoje, quantas vezes eu olho para o meu marido e eu vejo que ele se sente amado, honrado, por ter essa posição de respeito. Pode parecer algo tão simples, mas não é. Então, eu quero que vocês me falem aqui nos comentários. Como que é na casa de vocês? Você tem dado importância para esse lugar? Como tem sido? Sabe, vocês têm tido momentos de refeições juntos? Ou é cada um no seu canto, um comendo no quarto, o outro comendo na sala de frente à televisão, ninguém se olha, ninguém fala. Como que tem sido? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: até quando você vai permitir que essa situação fique desse jeito? Até quando? Porque você sabe, eu passei por isso e eu sei, eu como você sei, que isso não traz vida para dentro da nossa casa, que isso vai minando o relacionamento dentro da nossa casa, que isso te rouba momentos preciosos com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais. E eu quero te fazer essa pergunta: até quando você está disposta a abrir mão disso? Até quando você vai ignorar essa dracma que se perdeu, esse valor que se perdeu? Saiba que essa autoridade e esse poder está sobre você. De recuperar e resgatar valores que se perderam dentro da sua casa. Saiba que está sobre você o poder sobre trazer cura através dos relacionamentos. A trazer honra, a trazer cuidado, a trazer zelo sobre a vida dos seus. E para a gente finalizar os ambientes aqui da nossa casa, nós vamos falar agora sobre esse lugar especial. O quarto do casal, que nos fala da intimidade. Você consegue entender o que é essa intimidade? Eu quero que vocês compartilhem comigo aqui nos comentários. O que é para você a intimidade de um casal? O que é para você... Esse ambiente, gente, é para simbolizar, tá? Eu não quero trazer aqui somente questões que acontecem nesse ambiente, mas para simbolizar o que é a intimidade entre um homem e uma mulher. Quantas vezes nós pegamos o que acontece aqui e compartilhamos com pessoas que nós não deveríamos compartilhar? Nós pegamos questões que acontecem entre o marido e a mulher, questões afetivas, de relacionamento, de comportamento, e nós compartilhamos, levamos problemas para fora da nossa casa, que nós não deveríamos compartilhar com outras pessoas. E óbvio, aqui eu não estou falando de coisas gravíssimas, como uma violência, um abuso, de qualquer uma das partes, né? Porque hoje em dia, infelizmente, você vê isso acontecendo dos dois lados. Mas eu estou falando de questões conflitantes que todos os casais têm. Por exemplo, no meu relacionamento, quando nós nos casamos, nós decidimos que nós não levaríamos
problemas nossos para ninguém. Gente, como isso daqui é algo íntimo, como esse lugar fala de algo íntimo, eu quero chamar o Pablo. Vem cá, meu bem. O Pablo para falar sobre isso comigo, porque foi um crescimento nosso. Nós dois crescemos e amadurecemos juntos. Então vem cá, meu bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Titirara. Não aguenta ficar sem aparecer, né? Eu estava só esperando o convite. Cuidado aí. Cuidado para não cair aqui. Tá lindo esse palco seu, hein? Gostou? Maravilhoso. A equipe Você arrasou, tá não maravilhosa. arrasou? Você tá maravilhosa. Obrigada. Sua Eu e linda. ela, né? É Somos Zezinha, lindas. papai. Então, eu estou compartilhando com o pessoal aqui, Pablo. Onde que olha aqui? Qual câmera? Acho que nessa. Vai. Que quando nós casamos, nós decidimos que aquilo que acontecesse entre nós dois, Na verdade, nós não... eu que falei, assim, né? A gente Aham. não chegou só na conclusão, mas eu falei para você, eu acho que era mais uma insegurança minha de, às vezes, não ficar sendo vistoriado, ou alguém ficar querendo falar no nosso casamento. Eu acho que essa questão começou comigo, de uma insegurança. E eu vi o tanto que para você ali naquela hora, você concordou. Eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou, né, no começo do nosso casamento. Essa questão de não ter que falar as coisas que acontecem na intimidade. E as pessoas erram muito, né? Exato, as pessoas erram não só de compartilhar com qualquer outra pessoa, mas de compartilhar com os pais, né? Então isso foi algo que nós decidimos que não seria compartilhado com outras pessoas, porque eu via isso se repetindo em tantas famílias. De repente o sogro e a sogra não aguentavam ver o genro. Por quê? Porque a princesinha do papai e da Não, mamãe... eu quero mandar um beijo para minha sogra e pro meu sogro. Eu sou o melhor genro que eles têm, não é? É o melhor que eles têm. Porque a princesinha do papai e da mamãe foi lá e contou. Ah, porque ele fez isso comigo, ele é assim, assim, assado. E vice-versa. Ó, eu como homem quero falar para você o seguinte. Eu nunca falei da Carol para minha mãe, nunca falei para minha sogra, nunca aceitei ninguém falar dela. Inclusive da Carol também, que no começo, essas mulheres, você que é homem, essas mulheres elas vão querer tomar espaço, né? Elas vão querer dominar território. A sua mãe, por exemplo, ela não vai aceitar quando você casar. Inicialmente ela vai querer testar a sua esposa, vai querer testar você se você realmente virou homem de verdade. Então, você como um governante da sua família, e um governante que morre pela sua esposa e pelos seus filhos, que é isso que Cristo nos ensinou, você precisa de fazer o quê? Você precisa de ser a pessoa que não deixa isso acontecer, nem alastrar, nem pegar fogo. Eu posso falar para vocês com toda segurança, não preciso nem de lembrar. É porque é simples, nunca aconteceu nenhuma transição de conversa entre essas três mulheres da minha vida. Minha sogra, que a sua sogra, ela tem que ser sua mãe. Ah, eu odeio minha sogra. Você odeia? Deixa eu te falar uma coisa, você também odeia seu cônjuge. A Carol é a mãe dela, junto com o pai dela e junto com a parte dela, que é personalíssima, mas não tem Existe como eu uma tirar. questão de DNA aqui. Né? Não tem como eu tirar minha sogra de dentro da Carol. Aí você fala, mas você só gosta dela por causa disso? Não, eu entendi o papel, a honra dos pais também serve para o sogro e para a sogra. Então, eu vejo o tanto que a gente cresceu, né, meu bem? Da gente frenar isso, é uma mania. A Carol queria o espaço dela, que era legítimo, a minha mãe queria o dela, a minha sogra, cada um. Só que a gente tem que ter sabedoria para fazer essa transição familiar, porque você saiu de dentro de uma família para formar outra. E é importante isso que o Papo está falando, já que a gente entrou nessa questão de sogro e sogra e levar e tal. Que sorriso bonito. Eu sabia, eu sabia. Você É não gostou do importante. meu sorriso, não? Gostei, é então o mais tá lindo bom. que existe. Então tá. É importante o Pablo trazendo isso, e aí seu sorriso me fez perder o que eu ia Então falar. vem cá, vem cá. É sério. Essa é maquiagem. É muito importante na vida da pessoa humana. Falar igual aquela Ai, senhora. gente, a cabeça de grávida é uma benção. Não é nada. Você Não é está indo não. muito bem. Estou orgulhoso de você. Obrigada, Parabéns. amor. Obrigada. A gente está falando da intimidade. Lembrei. Ah. Lembrei, gente. Deixa eu aproveitar. Fala. Coisa que eu esqueci de novo. Mas peraí. tudo bem. Que é o que a gente falou aqui em vários pontos da live, é que a gente não deve jogar a responsabilidade em cima do outro. Então, se você tem conflitos com seu sogro, com a sua sogra, porque minha sogra é uma megera, porque não sei o quê. Ei,
o que você pode fazer diferente. Não adianta a gente ficar falando sobre os problemas dela ou como ela é. Mas ela faz isso, ela intromete nisso, ela intromete naquilo. O que você pode fazer de diferente? Como você pode tratar diferente ela? Quais os limites você e seu marido podem colocar para esses pais? Saiba que muito do que se colhe de errado no relacionamento com o sogro e com a sogra é por culpa do casal. Porque o casal não soube ter a conversa certa no começo com eles, não soube colocar limites, né? Qualquer probleminha foi falar para o papai e para a mamãe. Então, você, o casal, é que pode fazer diferença nesse relacionamento com o sogro e com a sogra. Mas eu quero falar algo além disso, sobre a intimidade. Amor, você quer sentar na cama ou você quer sentar no sofá? Vamos sentar no sofá? Vamos sentar no sofá. Então, Porque a intimidade, ninguém tem que ver a gente sentar na então cama. tá, então tá certo. Então vamos aqui. É porque eu já dei uma cansadinha de ficar ali. Deu uma queixadinha? Já deu uma cansadinha. Mas eu quero falar com eles também, Pablo, eu queria que você compartilhasse também sobre essa intimidade. O que é intimidade dentro de uma casa? O que é uma intimidade num relacionamento entre um casal? A intimidade, ela é o nível máximo, ela é a excelência do relacionamento. A intimidade, ela tem uma coisa que a Carol me ensinou, que ela estudou não sei aonde, que quando você faz amor com o seu cônjuge, você fica 72 horas protegido. Eu acho, conectado. Acho que eu troquei a palavra, não assisti a aula direito então. E aí é muito interessante, quando você está distante, quando você não tem esse contato, você fica arredio, você fica pulado, você fica batido. E você tem que saber dessas coisas, porque quando você sabe, isso é uma vacina. Essa é uma vacina. Inclusive, eu lembro quando eu viajava, meu bem, não sei se você lembra, no começo do Método IP, eu falava para os meninos dentro do carro assim, vocês tomaram vacina? Eu lembro Aí disso. você lembra? Aí um falava, não tomei, desce do carro. Eu não vou levar vocês para o interior, levar um cara bonito igual vocês para desbloquear a gente sem vacina. Não vai, não. Da conexão, só não sabia que era 72 horas. Não sabia que era 72 horas. Eu sei o seguinte, o que você tem que entender sobre intimidade é que ele é um nível, a intimidade é um nível acima da interação. A interação é quando você interage, você pode brincar, você pode falar, você pode até transar. Só que intimidade é muito além disso. É no olhar, é no timo do coração, é numa conexão, é na confiança. É quando você olha para essa pessoa que você ama e entrega tudo que você tem. Você não tem reserva. Na intimidade não há reserva. Mas sabe o que é o frustrante, Pablo? Que existem muitos casais que não desfrutam de intimidade. Existem muitos casais, muitos homens e muitas mulheres que não sentem liberdade de falar aquilo que vivem, ou aquilo que pensam, ou aquilo que sentem. Eu me lembro de situações que... tiveram situações na minha vida que foram extremamente íntimas e que a primeira pessoa que eu cheguei a compartilhar foi com o Pablo. E eu lembro de uma situação em específica que quando eu pensei assim, compartilho ou não compartilho, isso daqui serve de dica para vocês, tá? Não deve existir nenhum tipo de reserva aqui. Nada, nunca. Não deve existir segredos entre um casal. E isso é algo que é uma confiança que ela é construída, né? Mas é uma decisão que é tomada. Não dou conta de ficar certinho com você aí. Porque não tem muita opção aqui. Parecendo que você é mais alto que eu. Coluna reta, Vou colocar os almofados aqui, ó. Amor, o que tem? Não, para ficar com a coluna retinha, olha o tamanho do homem. Então, é uma decisão. Vai. É uma decisão que precisa ser tomada. Então, toda vez que acender aquela sirene na sua cabeça, de tipo, não conta isso, saiba que é exatamente isso que você deve contar. Então, existiu uma situação na minha vida em que eu nunca havia contado para ninguém, e o Pablo foi a primeira pessoa que eu contei, porque essa sirene ligou na minha cabeça. Então, a intimidade é um lugar onde acontece cura. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, que era algo extremamente íntimo, que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. E que o Pablo foi a primeira pessoa que eu compartilhei isso. Porque eu senti essa sirene acendendo na minha cabeça, de que eu não deveria falar. Eu parei e falei assim, mas se eu não devo, por que eu não devo falar?
Se aqui é onde acontece a maior conexão da minha vida, né? Se é da onde saem os maiores frutos que eu tenho hoje na terra, se eu tenho reservas com essa pessoa, eu vou ter reservas com tudo, comigo mesma, eu vou ter reservas com várias. Eu não vou ter um relacionamento sarado, eu não vou ter um relacionamento curado. Vai ter reservas com Deus. Exato. Você vai, tem uma coisa que a Carol está falando, às vezes você quer estudar isso tecnicamente, chama janelas de Johari. São 4 janelas, e eu só vou falar uma, e se você ficar instigado aí, você vai pesquisar junto com o seu cônjuge, e aí você aprende mais. Tem uma janela do desconhecido. As pessoas gostam de jogar as coisas lá, e aí você acha que só você vê isso. Deixa eu te falar uma coisa, isso é morte na sua vida. No casamento isso não tem que existir. Você tem que ser quebrantado, você tem que reconhecer seus erros, suas falhas, e não tem que ter medo de falar o que está no seu coração. A Carol é a pessoa que eu consigo falar qualquer coisa para ela. Eu não conseguia, né, meu bem? Por muito tempo eu ficava calado, e a Carol foi me estimulando, eu olhava e falava, vou contar nada. Mas eu acho que a gente só chega nesse ponto quando realmente existe esse ambiente de liberdade. Um ambiente onde você é com o outro, tipo, ei, você pode falar o que você quiser. Aqui eu não vou te julgar, eu não vou te condenar, entende? É essa conexão que você precisa buscar com seu marido. Isso que o Pablo falou sobre, que ele falou sobre Deus, né? A dificuldade que a gente tem no relacionamento com Deus. Minha coluna aqui, ó. Você está incomodado, né? A gente gosta muito de fazer a analogia com o triângulo, né? Que é como se Deus estivesse aqui na ponta, aqui em cima. Mostra aqui, ele Pablo. Está aí, né? Ele está Deus aqui, está aqui. Eu estou aqui, a Carol está aqui. Quanto mais próximo nós dois estivermos do Senhor, o que vai acontecer? Esse triângulo vai se fechar. Ele vai ficando cada vez menor, porque as pontas vão se encontrando. E é só eu ter mais proximidade com a Carol que eu tenho mais sensibilidade com Deus. Se eu estiver mais próximo de Deus, eu estou mais próximo da Carol. Mas quanto mais a gente se afastar do Senhor, quanto mais eu e ele estivermos longe do Senhor. Ou um do outro. E um do outro. Essas pontas são iguais. Aí a gente começa a desconectar, aí aparecem pessoas no meio do caminho, vai acontecer o quê? Você já sabe. Então, gente, isso é algo tão sério. Isso é algo tão sério. Entender que é um cordão de 3 dobras. É entender que existe uma conexão aqui. Não dá para levar isso daqui na brincadeira. Sabe? Eu acho importante falar sobre algo aqui, Pablo. Uma experiência que eu tive, eu a vida inteira vi os meus pais. Os meus pais são casados, então, acho que eles estão com 40 anos de casados, alguma coisa 40? assim. 40? Acho que sim. Isso tudo. Uhum. É? E aí, óbvio que eles tiveram muitas dificuldades, muitas situações difíceis, mas eles permaneceram firmes ali, um com o outro, e não abriram mão do relacionamento deles. E mesmo vivendo isso dentro da minha casa, teve um momento que eu permiti que sujeira entrasse dentro do meu coração. Então teve um momento ali na minha adolescência que a minha mentalidade era, eu ia estudar, me formar, para ter o meu emprego. Se algum dia eu viesse a casar e não desse certo, eu tinha como me sustentar depois. E isso foi algo tão interessante que os meus pais, quando eles viram isso saindo da minha boca, como eles estavam atentos ao ambiente, atentos ao relacionamento, eles falaram assim, vem aqui, filha. Eu lembro até hoje, foi até na mesa que nós tivemos essa conversa. Ah, bendita eles mesa. Eles sentaram na mesa comigo, os dois de um lado e eu do outro, e tiveram essa conversa comigo. E falaram, filha, não é assim que as coisas funcionam. O relacionamento é algo muito sério. Você não vai casar para se separar. O casamento é para toda a vida. Eu sei que existem circunstâncias e circunstâncias. Mas eu quero trazer para você hoje aqui, porque hoje, infelizmente, nós temos visto lares sendo desfeitos por coisas tão pequenas. Tão pequenas, porque não prepararam, não investiram, não tiveram o desejo de realmente despir. A intimidade nos fala de despir todas as armaduras, todas as escamas que existem em nós. Então, nesse lugar deve haver isso.
Nesse lugar é onde você realmente fica nu em todos os sentidos. Em relação aos seus sentimentos, em relação às suas expectativas, em relação às suas frustrações, em relação a tudo de negativo que você viveu. Né? Essa experiência que eu compartilhei aqui com vocês, que eu falei que eu contei para ele primeiro, foi algo tão ruim que aconteceu comigo. Mas ele foi a primeira pessoa que, mesmo com extrema vergonha, eu decidi compartilhar. E foi algo que trouxe cura para dentro de mim, poder compartilhar isso com ele. Então, saiba que o seu casamento deve ser esse lugar de intimidade. E que não é qualquer pessoa que adentra nisso daqui. Não é qualquer nem um. na sua casa, nem na sua empresa. Você não pode deixar pessoas que não fazem, que não têm os mesmos princípios que você, ter intimidade com você. A intimidade é um caminho sem volta. Quando você entrega isso para a pessoa, você deu liberação, você deu um alvará para ela construir coisa no seu terreno. Você tem que entender isso. As pessoas às vezes não entendem o que é. Interação é legal, isso é divertido, mas intimidade é sobre encostar coração com coração. Intimidade é sobre você fluir com essa pessoa. E aí as pessoas não entendem o que é intimidade de fato. E a Carol está te contando isso. Isso aqui é representado através desses símbolos. A mesa é o lugar sagrado da família. O seu quarto é o lugar sagrado do casamento. A garagem do seu carro é o santuário da cavalaria, dos carros. Cada lugar, a cozinha é o santuário do seu intestino. Mas a mesa não é o lugar de comer. A mesa é o lugar de comunhão, é o lugar mais divertido. A gente se encontra todo dia no almoço e no café da manhã. Todos os dias a gente se encontra lá e isso é uma grande alegria. E a gente, depois que descobriu essa intimidade com os filhos, de estar com eles, eu lembro, sabe de quê, Carol? Quando eles eram bem pequenos, a gente não suportava sentar com eles na mesa, que eles queriam quebrar tudo. Você lembra disso? Sim, é porque é desafiador sentar com criança à mesa. Não, mas eles não eram crianças, eram extraterrestres. Assim, eles queriam quebrar tudo, eles queriam derrubar as coisas. Eu olhava para a Carol e falava... É desafiador para todas as famílias. É por isso que hoje em dia, infelizmente, muita criança come com o tablet, o celular, ali na frente, entendeu? E é por isso que vocês têm que... Porque é um desafio, gente. Não é fácil. Cuidar desse ambiente, cuidar desses lugares é desafiador. Só que a recompensa, ela é incalculável. Hoje, sabe, eu quero compartilhar algo com vocês que nada do que eu compartilhei aqui não é algo que é real para mim. Porque se não for para falar de algo que é verdadeiro, que eu vivo ou que eu já vivi, não faz sentido. Não, por que para mim hoje... Eu falo com naturalidade disso, porque é algo que é real. Sempre foi assim, Carol? Não, a prova disso foram tantas circunstâncias, tantas histórias que eu trouxe aqui de que não era e a gente aprendeu, a gente deu a resposta certa. Mas hoje é muito bom olhar para dentro da nossa casa e ver o quanto nós crescemos. E melhor ainda é saber o quanto ainda nós vamos crescer. Nós ainda vamos nos deparar com diversas circunstâncias. Você ainda vai se deparar com diversas circunstâncias. Na vida dos seus filhos, no seu relacionamento. E glória a Deus por isso. Porque se nós vamos passar por isso, é porque nós estamos vivos. E a grande verdade, esse evento que a Carol produziu para vocês aí, a mais bela da criação. A mais bela, a mulher, ela representa o Espírito Santo. O consolo. Na família, alguém que é doce, suave. E eu falo para todos vocês, pode falar o que quiser sobre a família. A gente é uma família moderna, à moda antiga. Isso significa, estamos embasados nos princípios, a gente é da hora, descolado, faz tudo que a gente está afim e tal, mas tem uma coisa, a gente anda por princípios e a gente desafia você a fazer isso. Até sua família nisso, a levar a sério isso. Não fica sendo pais que veem seus filhos crescer na horizontal. A horizontal é quando você sai antes deles acordarem e chega depois que eles dormiram. Não trata a refeição como uma coisa normal. Vou te falar por quê. Porque delinquência vem de filhos que não têm instrução dos pais. O lugar onde você pode dar instrução é na mesa. Na mesa do café, na mesa do jantar, na mesa do almoço. Pablo, eu não consigo. Pelo menos uma dessas mesas. Esteja com seus filhos. A Carol, ela tem se desafiado a gerar conteúdo, a estar presente nas redes sociais,
Algumas pessoas estão querendo crescer nas redes sociais, que também é legítimo, elas querem crescer, ter uma monetização e tudo. A Carol não é uma mulher que precisa disso. Eu nunca peguei no pé dela para absolutamente nada disso. Mas ela carrega uma doçura, algo tão pesado para esse tempo, que eu sugiro que você fique enchendo o saco dela. Carol, cadê os conteúdos? A Carol tem uma sabedoria extraordinária, assim, que eu não consegui ver em outra mulher. Pablo, por quê? Você acha que ela é a melhor mulher do mundo? Não é isso, não. O Senhor colocou coisas em cada um de vocês que são preciosas, essas coisas, e isso está dentro só de cada um de vocês. O Senhor colocou uma coisa dentro de mim que eu não consigo achar dentro de outra pessoa. Mas quando a gente consegue servir uns aos outros, a gente consegue explodir. A Carol está falando sobre isso, e a gente termina com intimidade. A Carol, quando ela começou a pegar esse nível de intimidade e entender sobre transbordo, eu fiz o desafio para ela. Vai escrever um livro, Carol. E essa live ela foi produzida para te mostrar o que é o mais belo da criação. O mais belo da criação é o que sai de dentro da mulher, é a família. A família precisa do pai, da mãe e dos filhos. Algumas pessoas podem falar, não, mas eu não concordo. Tá tudo bem, você é livre, você pode falar o que você quiser. A gente que também é livre e nem quer te corrigir, tanto faz. A gente está falando do que Deus fala. Às vezes algumas pessoas podem criar atrito com esses assuntos. Tá tudo bem, fala o que você achar melhor. Mas o que você tem que entender é o que Deus acha. Não acha não, quem acha é a gente, Ele tem certeza. E eu quero te dar os parabéns, Carol, porque você estando grávida, quase está em poucas semanas para a Isabela nascer. Você mesmo, eu não falei para você fazer, eu não fico cobrando. Às vezes eu fico imaginando, tanto que deve ser difícil, né? Ser esposa do Pablo, que fica lançando livro, que põe pressão em todo mundo. E lá em casa eu não coloco pressão em você, porque justamente eu não sou esse Pablo lá. Eu tiro minha armadura todo dia que eu chego em casa. E eu me sinto amado, eu me sinto saudável, eu me sinto cuidado por você. Eu vejo o tanto que as crianças são cuidadas por você. Não tem problema nenhum você ter várias colaboradoras para te ajudar. Isso não te desmerece. O Senhor tem te prosperado para você ensinar as mulheres a governarem os seus lares, governar Amém. A família. E eu tenho um orgulho cabulosíssimo em relação a você. Amém. Você é a pessoa que tem o maior respeito, tá? Que eu tenho o maior respeito na terra. Eu honro os meus pais, honro os seus. Só que não tem ninguém que eu tenho um amor e honra e respeito. Ninguém se compara com você. E é debaixo dessa honra que eu quero falar uma coisa para vocês. A Carol, ela vai fazer um negócio agora. Eu sei que ficou até aqui no final. Você tem que saber que isso que ela vai lançar agora, que pode chamar de um filhote, começou num devocional que ela fez com algumas mulheres. E isso virou algo impressionante. E agora vai começar a entrar num transbordo que vai afetar milhões de pessoas. E você tem parte nisso. Algumas meninas aqui entraram nisso, fizeram parte disso. Mas agora vai fazer através do transbordo. Esse transbordo, a Carol, ela que vai falar, fala você. Então, para mim é gratificante poder compartilhar esse momento, porque ele não foi algo só meu. Ele é fruto de algo que eu comecei a gerar com outras pessoas aqui na internet, e por mais que eu tenha resistido por um tempo, né, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu compartilhei a minha dificuldade que eu tinha com a ideia de escrever um livro, porque eu achava que eu não era capaz. Até que eu entendi que não era sobre mim, mas era sobre uma história, né, que deveria ser compartilhada, que deveria ser contada e que deveria ser propagada para outras pessoas. Por que a gente quis trazer esse ambiente da casa e do lar? Porque o livro, ele está muito interligado, trazer essa conexão da casa com a mulher. Porque o livro, ele fala sobre nós mulheres. Fala sobre o poder que nós temos nesse ambiente, fala sobre estarmos bem com nós mesmos, sabermos qual é a nossa verdadeira identidade, sabermos qual é a nossa verdadeira força. E quando nós encontramos esse lugar, nós conseguimos transformar ambientes, nós conseguimos transformar atmosferas. Por isso que a gente quis trazer esse compartilhar para vocês, e a gente vai mostrar hoje pela primeira vez a capa do livro. A capa do livro. Olha a capa do livro. Ficou bonito, Pablo? Ficou lindo. Eu também achei. Não posso mentir. No 3... Vocês querem ver? Querem ver? Isso. Você tá boa aí de palco. Tô pegando jeito, amor. Vocês que não se inscreveram no canal da Carol,
se inscreva aí no canal, aperta esse like aí. E a gente tem um presente para vocês que ficaram até o final. Presta atenção no presente. Fala, Carol, antes disso. Isso aí. O presente é que, para quem ficou até agora, só hoje, hein, gente? Eu consegui para vocês, consegui convencer esse povo aqui que é, gente? Eu não sei falar. Eu consegui para vocês somente o custo logístico do livro. Então, você não vai pagar nada pelo livro. Você vai pagar simplesmente o custo logístico. Mas isso é só hoje. Vai ter um link aqui, né? Como é que é? Na descrição aqui, no grupo do WhatsApp, lá no meu Instagram, nos stories, na bio, vai ter o link para você entrar aí agora e adquirir o seu livro. Esse livro a gente teve testemunhos incríveis dele. Enquanto eu escrevia, eu fui muito curada. Enquanto eu fazia a revisão dele, não só mulheres, mas também homens foram curados através desse livro. Então, eu tenho certeza que vai ser algo impactante na nossa geração e vai trazer muita cura para a vida de muitas pessoas, muita restauração para a vida de muitas mulheres. E parabéns. Obrigada, eu tô feliz. Você vai ficar sozinha aí, que aí você mostra a sua obra. Vem cá, mostra comigo. Vai. No 3, no 2, ó. 3. Vai, cadê o close? 2. Gente, olha a coisa mais linda que com esse livro. A verdadeira força. A verdadeira força da mulher. Uau! Fruto dos 21 dias de devocional que eu fiz com as aqui. Existem livros dentro de vocês e esses livros, eles precisam sair para fora. Não só crianças saem dessa barriga, mas saem livros também. Sim. Sai ideia, sai linguagem, sai tudo que você nem imagina. E você quer cair para dentro e pegar esse livro. Pablo, eu sou homem, eu não vou ler esse livro. Você tem que ler esse livro. O homem precisa entender sobre mulher. Os livros que a Carol leu sobre mulher, sobre poder feminino, eu fui atrás e eu fui ler. A pessoa, quando a ignorância reina numa pessoa, o que ela faz? Ela fala, não, esse livro é para mulher. Então é para homem, porque o homem precisa entender o que a mulher pensa. Tá bom? Então esse livro aqui é para você. Você pode ir no Instagram dela, pode ir no meu também, vai estar lá disponível para você pegar pelo custo logístico. O que significa isso? A gente não tem nenhum real de lucro. A Carol decidiu colocar isso para você que está aqui acompanhando essa live para mostrar essa obra dela. Quero te dar os parabéns mais uma vez e é só até meia-noite que você vai pagar esse custo, tá? Virou a meia-noite, você vai comprar no preço normal ou outras pessoas vão comprar, a gente sabe que o transbordo não vai parar nunca. Exato, gente. E como o Pablo falou, o nome do livro é A Verdadeira Força da Mulher. Aqui há uma quebra de paradigmas muito grande, né? Porque nós hoje acreditamos que a mulher possui uma força e na verdade eu trago um choque de realidade, um choque de realidade aqui para vocês e compartilho com vocês a verdadeira força que existe dentro de nós, que interfere em todos esses ambientes. Não só da nossa casa, não só do nosso lar e da vida das outras pessoas que moram conosco, mas principalmente dentro de nós. Porque é impossível a gente dar para os outros aquilo que nós não vivemos de verdade, aquilo que não é realidade dentro de nós. Então, o meu desejo é que, através desse livro, você se sinta amada de verdade. Amada pelo Senhor, amada por você mesma, que você aprenda a se amar e descubra a verdadeira força que existe dentro de você. E agora me falem aqui, vocês gostaram dessa live? Gostaram do presente? Manda um comentário aí para mim, deixa seu like e se inscreve nesse canal, tá bom? Foi um prazer gigantesco estar com vocês durante esse tempo aqui. Eu tenho certeza que depois dessa virão muitas outras, que esse é só o começo de uma nova fase. E eu desejo que tenha sido precioso para você, assim como foi precioso para mim esse tempo.
Sim, o Papo está lembrando de algo importante aqui. Entra agora na última foto do Instagram, lá do meu Instagram, Carol Marcal 1, e comenta lá para mim. Deixa lá para mim o que foi que você pegou de mais precioso, qual foi a chave, qual foi o código que você pegou de mais precioso aqui nessa live e que você decidiu que vai ser diferente na sua vida, na sua casa. Nós vamos fazer um sorteio para vocês, quem comentar lá no último post. Marca 5 pessoas e faz o comentário que nós vamos fazer o sorteio de um livro para vocês, tá? Eu desejo que, nessa última foto que vai ser postada, eu desejo que na sua casa você se relacione melhor com a sua família, você governe os seus sentimentos e você cuide da sua intimidade, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma ótima noite, um ótimo descanso aí. E a gente se vê na próxima, tá bom? Um grande abraço.